Informação. A teoria de Shalom Will Wherever. 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 Introdução. Não se pode prescindir o contexto em que as ideias e o protagonista florescem quando se pretende fazer uma revisão histórica de conceitos e teorias. E ademais, não se pode deixar de ter uma mente premissa não excludente de tais como a descrição dos acontecimentos da sua evocação e reconstrução pelo olhar contemporâneo. Por assim pensamos, este trabalho busca trazer o conceito particular da informação ditada pela teoria matemática da comunicação, reaver a visão matematizada em Shalom e Weaver, tangido pelo tempo espiralado que antecede e vai desde a sua aparição, indo nos anos de 1949, o seu apagamento por conta de outras teorias que lhe sucederam e ao seu retorno à cena pelo via dos estudos desenvolvidos por alguns pesquisadores que se debruçaram sobre as questões que envolveram a informação, bem como a sua contribuição para a ciência da informação e outras áreas do conhecimento, atentando para a diversidade dos discursos e conceitos operativos que oscilam desde o seu percurso. Nos anos 40 e no século XX, os anos de guerra, uma verdadeira exploração da ciência e da tecnologia ocorre no mundo capitalista, com a consequência exacerbada da massa documental passa a ser produzida por um contexto não adaptado de tal realidade. Desde o tratamento do dado das informações produzidas no que tange no seu armazenamento e recuperação, ao arcabouço teórico que dava sustentação à área e aos recursos humanos disponíveis para lidar com o volume da informação produzida. Nesta época, o pensamento passou a ser conduzido pela crença que só a tecnologia poderia dar conta desse universo informacional, e nesse contexto emerge a ideia de informação como recurso estratégico, econômico e político a ser gerenciado. Regido pelo capitalismo, os Estados Unidos, em pleno confronto com o desenvolvimento científico e tecnológico que agrava na Rússia, buscava proteger como país investidor o produto e a ciência e a tecnologia, tais blocos hegemônicos investiram na produção científica e tecnológica na ânsia de garantir-lhes supremacia e o poder ambiciosos, conforme atesta Seracevic. Nos anos 50 e 60, o apoio do Congresso, das agências governamentais e o forte adesão das empresas privadas, os Estados Unidos investem em programas estratégicos que visam o gerenciamento das informações produzidas, tanto na área da ciência e da tecnologia quanto em outros campos de conhecimento. Por conta desses investimentos e programas, desenvolveu-se uma moderna indústria da informação que, numa escala ininterrupta, caracteriza o que hoje se cognomina a sociedade da informação. Diante das cabeças de pensamentos voltados para a solução de problemas causados pela produção em massa das informações e na necessidade que é permitente ao seu gerenciamento, destaca-se no Senado na figura de Vannevar Bush, considerando-o como responsável do desenvolvimento das inovações tecnológicas do seu país, com objetivos militares que, além de detectar problemas, aponta soluções, segundo a declaração de Severek Bush.
Identificou-se o problema da explosão informacional ininterrupta e irreprimível do crescimento exponencial da informação e dos seus registros, particularmente da ciência e da tecnologia. A solução que a solução por ele proposta era de usar incipientes da tecnologia da informação para combater o problema. E foi mais longe, propôs a máquina chamada Memetex, incorporada em palavras da capacidade de associar ideias que duplicaria o processo mentais e artificiais. No mesmo diapassão, acrescentou Barreto que, ainda que nesse tempo, Norbert Niebuhr publicou Cybernetics, a teoria matemática da informação de Werner Bush, que publicou Our Think, como nós pensamos, apontando os problemas decorrentes do volume e o valor da informação liberada após a Segunda Guerra Mundial. Neste artigo, Bush aponta para o problema em torno da informação da ciência e da tecnologia, para os obstáculos nos quais estavam sujeitas a organização e o repasse à sociedade, através de ajustes tecnológicos que objetivava tornar acessível a informação produzida de um acervo que crescia cada dia de forma avassaladora. Ajustar os sistemas de classificação e indexação existe à época, bem como o processo de armazenamento e recuperação de informação, sugerido dos mesmos que deveriam ser operacionalizados por associações de conceito, como nós pensadores, como nós pensamos, como nós pensamos. Em questões essenciais, torna-se de ordem do dia, tais como a análise subjetiva dos pensamentos e a criação da linguagem documentária para a recuperação da informação e a sua disseminação, colocada em função do contexto político e econômico que premia pelo desenvolvimento científico e tecnológico com finalidade de aplicações militares, ainda mais no momento em que havia uma emergência de novos campos ou refinamento de substituição de conexões interdisciplinares de antigos campos. Diante dessa realidade em que a informação passou a ser considerada como insumo para o desenvolvimento, em que se estabelece um elo de informação de pesquisa e desenvolvimento, e a ela é agregado um valor político e econômico. Urgia que soluções fossem encontradas para sanar as dificuldades apresentada a atender a demanda social para que o acesso da informação fosse produzido, a criação de inovações, sistemas, tecnologias, máquinas, despontou para possíveis soluções na busca do local que empenha-se em governos, associações, sociedades civil como Severek. Quando se refere à repercussão do artigo de Vannevar Bush nos anos 50, nessa massa crítica científica dos engenheiros e compreendedores começaram a ser entusiasticamente do trabalho do problema e a solução apontado por Bush. Esse trabalho se tornou-se uma atividade relativamente ampla, bem como financiada para a organização em que a origem dos debates se estimulou a acalorada argumentação acerca das melhorias e as demais soluções técnicas e conceitos do sistema. Como fruto desse espírito da época, a natureza interdisciplinar e a responsabilidade social com a transmissão da informação passaram a figurar como características num campo do conhecimento cuja construção se avizinhava à ciência da informação. O seu alvorecer, segundo Pinheiro, é apontado por alguns autores e sinalizado por eventos propulsores em torno de 1950, apesar de ter um registro oficial da segunda reunião da Geórgia do Instituto de Tecnologia, realizado no período de 12 a 13 de abril de 1962. Afirma a autora que essa nova ciência
se preocupava não só com o fluxo de informação, a transferência, o fluxo de informação ou a transferência de informação, desde a sua origem, isto é, a geração de um processo que aproxima do conhecimento, ou como os cientistas produzem informação, o que inclui no ciclo de pesquisa de criação e quais as consequências aos indivíduos das comunidades que utilizam o processo cognitivo na aquisição da transmissão da informação, além dessas questões de organização e procedimento. Na construção deste campo científico, não estava implícitos apenas questões de ordem política, mas também questões epistemológicas refletidas na escolha do objeto e dos métodos e técnicas acolhidas não desinteressadas, mas permeadas pela luta do poder e o que era subjaz. A busca de um conceito de informação, o objeto deste campo, ganhou relevância neste período pós-guerra, por conta da disseminação global do uso da rede de computadores, afirma Kapur. E com a informação, não é só com o que tem sido ao longo de todo o tempo, essencialmente nesse tempo, um objeto de interesse e de um estudo de variedades da área do conhecimento. Fazia-se necessário uma conceituação que definisse o que ele era, o que ele desse identidade. E por pensar assim, alerta o autor para a seguinte questão. Para uma ciência como a ciência da informação, é sem dúvida importante a forma como os termos fundamentais são definidos, e assim como outros campos da ciência da informação, a questão sobre definir a informação é frequentemente levantada. Antes de sairmos em busca das teorias que visam explicitá-la e partimos por princípios dos advogados de Brondier, referência em sua construção, para aquele que todo objeto da ciência é um fruto da ciência em relações constitutivas, propositadamente em toda a prática da cientista, implica pressupostos técnicos que procuram explicar o mundo e refletir formas de percepção que análogas ou contrastantes que buscam espelhar a realidade. Acrescenta-se que, por mais parcial e parcelar que seja o objeto de pesquisa, só pode ser definido e constituído na função de uma problemática teórica que permite submeter uma interrogação sistemática os aspectos da realidade colocada em relação entre si pela questão que lhe é formulada. Ao estabelecer a relação simbiótica para a política da sociedade e acreditar em responsabilidade da ciência neutra de uma imparcialidade dos sujeitos. Acredite-se aqui que toda teoria contém de forma implícita ao menor da teoria da percepção do mundo social, e essas teorias da percepção do mundo social que se organizam em segundas oposições muito análogas com aquelas que existem ao mundo natural. As teorias para o autor são apenas ideologias justificadoras de uma forma particular e competência da ciência em seus protagonistas e pessoas engajadas e o interesse em como ligado ao campo e à luta pela sua existência. O campo estará, portanto, sempre para mercê de mudanças nesse sentido e para que possa compreender o pensamento determinado do autor nele inserido. É preciso que elucide não só em suas ideias como o objeto intelectual no qual circula, quanto à produção científica para compreendê-la, conforme Bourdieu faz necessário inicialmente ser compreendida a produção, o campo da produção, a relação em que o campo no qual ela produz, o campo em que a obra é concebida, ou mais precisamente na redução entre as posições do autor e do leitor.
Em seus respectivos campos, chama-se a atenção para o fato em que devemos atentar sempre às diferentes contribuições que um determinado autor oferece. Para os métodos adotados, as ideias tendem a se vincular por uma consideração possível, diante da dimensão definida da realidade social, em que um deles consiga estabelecer considerações exaustivas, indefinidas, e por essa via que partimos ao encontro de Sharon Weaver na teoria por eles formuladas. A teoria matemática da comunicação, na visão de alguns pensadores contemporâneos. A opção pela cronologia dos trabalhos publicados apresenta visões sobre a teoria matemática da comunicação. Deve-se ao entendimento que traça esse percurso e pode-se estar contribuindo para demarcar no tempo e algumas diferentes modalidades críticas e posicionamentos sobre a teoria desenvolvida por Shannon e Weaver. Publicado em 1995, o texto escrito por Gilda Maria Braga, Informações da Ciência da Informação, breve reflexões sobre três tempos, que reflete sobre o conceito da informação fundamentado no pensamento teórico, que partem em princípios os mais diversos que nos levam à compreensão e à complexidade do objetivo da ciência da informação. Da teoria matemática de Shannon, a informação atrelada ao documento, a autora chega a considerar que o fenômeno de informação se aproxima do caos, em que o sistema de recuperação da informação, por serem visto como complexo, aproxima-se dos novos paradigmas da ciência relacionada ao caos da complexidade. Diferentes teses de dissertação têm enfocado a conceituação do ponto de partida para a melhor compreensão do fenômeno da informação, ainda que apresenta ambiguidades, lacunas, imprecisões e grandes zonas de incerteza para ela. Outras noções possíveis para a informação possam de Shallow Weber, Bolin e Slaken, outros autores enfocados na informação, como redutora da incerteza, entropia negativa, dos valores do homeostase e da básica utilidade pública, algo que é transmitido por um processo de comunicação. Uma coisa. Quando o foco da discussão se volta para a teoria matemática da comunicação, considera que Shannon quebrou a igualdade, a identidade da informação e o documento, ao retirar da informação o seu suporte físico obrigatório e ao transportá-lo num canal qualquer, como o ar, por exemplo, estabelecendo a partir daí uma nova identidade para a informação com um domínio quantitativo e da probabilidade. Observa-se que a quantidade da informação está ligada no que se diz, mas se pode fazer, ou seja, para a ligada do pré-conhecimento do conteúdo da mensagem e acrescenta as informações, algo que conhecemos que é inútil a informação. Praga, não paginado. Para Shannon, não só desvinculou a informação de um suporte físico, como também estabeleceu a noção da mensagem distinta da informação e a noção da dependência do estado mental do receptor. Enfatiza que a visão de Shannon nas informações não depende da instituição física ou que o suporte material, mas de um emissor, um receptador, um canal, um processo. A comunicação e o poder de ser quantificada gradativamente na noção de quantidade da informação, tão abatida como xenonlistas e semitistas, que ficou esquecida através porque uma ciência da informação então emerge. O mais importante é uma era nova da visão da informação,
e não tanto a probabilidade da mensuração, apesar de ter sido este o aspecto que o atraiu inicialmente a atenção da comunidade científica como todo. No mesmo tempo, Braga, nos anos 2000, pesquisador de Lênia Viana Ribeiro, escreve 2 artigos apontando para os recorrentes pensamentos teóricos da ciência da informação. Nesses 30 anos de existência, relata sobre os estudos e discussões das teorias sobre o objeto e o seu fazer. A informação desde a teoria da matemática da informação até dos dias de Servik, assinalado como promete os eventos anunciados em seu nascimento. Dentre eles, o evento datado de 1948, o resultado publicado por Norbert Nier, cibernética, o controle e a comunicação entre o animal e a máquina. No dia seguinte, em 1949, lançou a teoria matemática da comunicação, ou teoria da informação de Shannon e Nier. Em 1951, a formulação de Bertalanffy, a Teoria Geral de Sistemas, TGS. Atenta ao fato que os 2 primeiros trabalhos, tendo como preocupação as tecnologias, não são apenas de eventos anunciadores, mas vão repercutir em níveis de intensidade diferenciados, dependendo da disciplina da informação, a ótica e os pensadores teóricos da área. A teoria da informação sobre a repercussão há polêmicas, ainda que originalmente voltada para um problema eminente e técnico e da otimização da transmissão de sinais de telefonia. Cria conceitos tais como ruído, entropia, redundância, importantes para os sistemas de recuperação da informação. Mesmo diferentemente da ciência da informação, não considere os aspectos semânticos, até mesmo as influências da informação ou da relevância. Apesar de concordar com a ideia de que as teorias contribuíram para que uma visão mecanismo do sistema da informação tivesse ascendência na ciência da informação, sua colaboração não pode ser negada. E quando a teoria da informação da teoria da matemática da comunicação de Shannon e Ware, diz a autora, em que essa teoria traz importante contribuição ao conceito da informação, ainda que sua origem esteja na solução de problemas técnicos de transmissão de sinais da comunicação. Ciente da complexidade do conceito da informação, Capurro tem como desenvolvimento do estudo que busca não dar conta e situar teóricos conceitualmente do termo da sua apropriação da ciência da informação. Na perspectiva das relações interdisciplinares, quando assim procede, tanto o texto do conceito da informação quanto a epistemologia da ciência da informação dá devido lugar à TMC, considerando de que dentro de uma paradigmática física que surge uma ciência da informação e ao mesmo quando que a ciência da informação nasce meados do século XX, com um paradigma físico questionado por um enfoque cognitivo idealista individualista, sendo este uma vez substituído por um paradigma paradigmático social e por uma epistemologia social. Quando a análise da TMC é tomada como modelo de ciência da informação, chamada de atenção para o fato, a analogia entre a veiculação física de um sinal e a transmissão de uma mensagem cujos aspectos semióticos e paradigmas intimamente relacionados ao uso do diário do termo informado são explicitamente descartados por Shannon, não paginado. No entanto, chamado para a atenção para o curso de desenvolvimento da teoria de Sharon Weaver, a intenção para serem incluídas em dimensões semânticas paradigmáticas sinalizadas na teoria, na seção 3. O assunto abordado anteriormente neste trabalho atenta o autor para o fato que
torna-se evidente o campo da ciência da informação, o que o paradigma exclui não é nada menos que o papel ativo do sujeito cognoscente. O usuário do processo de recuperação da informação científica, em particular, tem como todo o processo informativo como, comunicativo em geral. Não é para estranhar os limites dessa metáfora. Haja conduzido os paradigmas opostos cognitivos. Carlos Alberto Ávila Araújo é outro autor que propõe um artigo publicado na Revista Científica de Informação e apresenta correntes teóricas da ciência da informação. A fazer uma revisão literária e analisar o conceito da informação, elaborado por cada uma delas no sentido de identificar, datar historicamente as suas contribuições e participação dessas teorias, consolidando um paradigma positivista para o campo, né? E assim Pinheiro. É bastante comum encontrar na ciência da informação a indicação da importância da TMC de Shelley Weaver, apresentar em 1948 e publicada em 1949 o pré-anúncio dos mesmos da inauguração do campo, e realçar a ideia para que foi a teoria pela primeira vez enunciou o conceito científico da informação como um argumento afirmativo que, ao limpar o conceito das suas dimensões do significado da relação social de Sharon Weaver, destacam as subjetividades do elemento que compõe da informação, tornando possíveis uma aproximação dela enquanto os fenômenos objetivos independentes do sujeito com que relacionam, portanto, possíveis para ser estudada cientificamente. E acrescenta que essa brecha de preposição de uma fórmula científica do estudo da informação se constrói num projeto de ciência da informação cuja aplicação da teoria matemática da comunicação se dá nos estudos da preocupação da informação. Na ciência da informação, a aplicação mais decisiva se dá no campo dos estudos da recuperação da informação, entre conceitos centrais desde o campo que se destaca-se nas revocações da precisão que opera na lógica da probabilidade e da entropia que busca o ideal de recuperação para contemple a quantidade boa de itens exaustivamente e, do mesmo tempo, traga itens relevantes especificamente. Afirma Araújo, que só se interessa no impacto imediato desta teoria nos estudos de respeito e transferência da informação, pelo fato que nelas são elaboradas fórmulas de prever o quanto o texto pode ser transmitido para cada formato, a partir do repertório de diferentes grupos, respeitando a capacidade de cada canal, entre outros aspectos. Quanto à mensuração do transporte da informação, lembra que a aplicação das técnicas estatísticas antecede a TMC, que é numa vertente diferenciada da bibliotecometria, já voltada para a recuperação da informação desde os anos 20. Quando os padrões de regularidade são itens de informacionais e eram observados quantitativos através de leis que foram empiricamente desenvolvidas por Loca, Bradford, Zip, que conclui, reafirmando que outros estudiosos defendem que a TMC e suas expectativas matemáticas do transporte da informação, apesar das críticas que esteve sujeito para continuar a pauta de discussões, fundamenta o seu argumento, citado nos teóricos que assim procedem. A perspectiva matemática de transporte da informação continua atual apesar das várias críticas recebidas, como se pode ver nas teorizações de Severick, para quem CI estuda os problemas efetivos da comunicação do conhecimento, que conceitua a informação como coisa, que afirma a RMA após 80 desde a formulação da primeira lei quantitativa do âmbito da CI, a existência do campo da informação e a regularidade de distribuições de relações mensuráveis universais.
Outras possíveis leituras. A informação tem sido entendida de formas mais diferenciadas pelos diversos grupos de autores que com ela se relacionam. E a TMC, como a partitura da visão da informação, tem conseguido permanecer na pauta de discussões sobre a informação entabuladas aos longos de 63 anos da sua existência. No entanto, atentar Araújo para o fato que essas autorias que buscam de dar conta com a informação vão confundindo para o resgate da dimensão do material cultural, da sua dimensão pragmática, que foram, em sua opinião, descartadas pela teoria matemática. Outros olhares que resgatam a TMC, a dela que se apropriam e fazem alguns pensadores da área do conhecimento que realçam a importância e a sua permanência na pauta de discussões contemporâneas sobre o objeto da informação e principalmente sobre as questões que envolveram a tecnologia da informação e comunicação. Morin, sociólogo, pensador crítico da cultura da ciência e teórico do pensamento complexo, considerando que a informação é um conceito físico de um novo que surge no campo tecnológico, dedicada sobre sua obra, Método 1, A Natureza da Natureza, no capítulo da Física da Informação, estudo sobre a informação charlottiana, e se faz uma releitura da teoria matemática da comunicação, trazendo exemplos que demonstram os conceitos teóricos propostos por Shannon, considerando que a informação está necessariamente associada à redundância do ruído, e nessa degradação por esses fatores é um problema inerente à comunicação. Quanto à questão do sentido da mensagem transmitida por Morin, afirma que a informação do charlottiana chega a ser internamente muda ou cega quanto à sua significação na qualidade do valor do alcance da informação para o receptor, apesar de atentar para o fato de que o bit, na verdade, não é unidade de sentido, busca na literatura e no momento vivido para Tristão e Isolda demonstração dessa mudez e cegueira que se refere. Isolda espera o regresso da Tristão. Sabes que não há vela branca anunciada no regresso em seu amante, a vela negra sua morte, e para os dois ramos dessa alternativa são equiparáveis. Ora, se passa na informação charlottiana como alternância da esperança e de desesperança isola, com as suas emoções e com a sua espera, com seu amor demelidor com o aspecto da morte. Para amor, e quando o mar do infinito surge na vela branca ou negra, Charlottiano factua com um bit e sobre ele o ângulo em que vê e considera o conceito da informação, da tecnologia da informação. Para Amorim, quando o mar infinito surge em uma vela branca negra, aqui já é observado que o charlottiano factua um bit, e sobre esse ângulo ele vê o que é considerado um conceito de informação da teoria da matemática da comunicação. Como é insensato, pois a cega para sentido, o interesse pela verdade da informação. No entanto, pondera essas ausências na medida do sentido que o alcance da informação não interfere na utilização da TMC nas comunicações desde quando que, de esta teoria da Shannon elaborou o quadro relacional. No quadro, a informação deve ser procurada e encontrada. A relação entre o emissor da mensagem e o receptor, na relação que se pode ser psicológica, afetiva, profissional, etc. A questão do sentido é assim remetida para o contexto, sendo exatamente elucidada quanto à ameaça anterior. Se tal teoria tem a lucidez de perceber a ameaça exterior,
que podem interferir na integridade da informação, como, por exemplo, ruídos, surda, para aqueles que possam adivinhar e intervir dos interiores capazes de destruir o sentido da mensagem. Acaba por afirmar que a cega para o sentido que se pode cegar para falta de sentido. Não poderíamos deixar de trazer essa leitura da TMC vinda da teoria da comunicação, que elegemos um estado de aspecto de pesquisa norte-americana em comunicação da primeira metade do século XX, que é de autoria da Tamara de Souza Brandão Guarado, que analisa uma série de modelos teóricos da comunicação, dentre eles o modelo de Shannon e Weaver. Conforme a autoria, o advento das tecnologias da comunicação em massa impulsionou os cientistas e sociais pesquisarem o efeito que os novos meios que podemos causar nos indivíduos a partir dos anos 20, que tornam-se populares os estudos que se voltaram para os efeitos de direitos uniformes imediatos, produzidos nas pessoas e pelos meios de comunicação. Nesse tempo, afirma Guarado. A teoria da comunicação do século, a teoria das baladas mágicas, foi dada para conhecer a suspeita e iniciaram as pesquisas empíricas e estudos que propuseram uma série de modelos de comunicação, e dentre elas, a TMC, como uma das teorias que tiveram grande influência sobre os estudos da comunicação até os dias, que por estar os autores preocupados em transmitir o maior número possível de mensagens ao menor espaço de tempo, ao mesmo custo operacional, a taxa de ruído. Citando Beltrão, a autora destaca a importância da teoria da informação para o trabalho jornalístico quanto a ela refere. Quanto o jornalista redige na notícia colocada do leal no máximo de informações do pedestal. O pormenores e menor importância por ser cortados, quanto a espaços e espaços conscientes ou inconscientemente a ela aplicados no princípio quantitativo da informação. O que afirmou na segunda autora é a relação do espaço no processo de comunicação e é importante desde quando o espaço da notícia é delimitado em caracteres de laudas, de velocidade de locutor da locução, do tempo soloplastia e das mensagens, bem como o casamento entre texto e linguagem da TV, para que não haja redundância desnecessária. A redundância do texto radiofônico em elementos que devem ser calcados e selecionados pelo jornalista. Para Guaraldo, o modelo Shannon-Weaver seguiu sendo o modelo a linkar comunicações de uma mensagem que parte da fonte até o destinatário de uma teoria de transmissão adequada da engenharia da comunicação. Enfatiza, no entanto, a pesquisa norte-americana da primeira metade do século XX interferiu em traços básicos da comunicação social, da importância do meio, da relação com os componentes sociais para produzir respostas perante estímulos de contextos e transmissão da herança social. Por conta do surgimento de novas tecnologias da comunicação mediada por computadores em rede e precisamente por popularização da internet, uma área que ganhou vulto com um tema acadêmico nas últimas décadas foi a educação à distância, cujas mudanças do conceito têm se alargado desde o campo que vem surgindo em novos métodos educacionais inovadores, a concepção de material didático. As relações entre os sujeitos têm se caracterizado de forma diferente, principalmente nas novas formas de relacionamento e apropriação do conhecimento pelos sujeitos sociais. A internet tem sido cada vez mais utilizada para apoiar e complementar o ensino tradicional,
para fundamentar o uso das tecnologias da comunicação em aspecto da TMC. Em alguns aspectos, Pimentel Andrade escreve um artigo considerado será suficiente para caracterizar o processo da comunicação de uma forma semelhante à antiga caracterização de Aristóteles, cujo esquema é tricotômico, ou seja, apesar a pessoa que falta no discurso em pronunciar a pessoa que escuta. Propõe, no entanto, uma substituição, ou seja, ao invés de discurso, será possível em generalizar o processo da comunicação. Uma externa simplificação do modelo de Shallow-Weaver propõe de tal substituição que confirma que a teoria da matemática da comunicação fornece instrumentos úteis fundamentais no que diz Humberto, e sobre a complexidade do processo comunicacionais, sobre a utilidade de individualizar a relação de comunicacional. Mesmo admitindo os fenômenos de comunicacionais, não se resume em uma mensagem e um sinal de uma máquina para preconizar de Shallow-Weaver, Conduz de Pimentel e Andrade. Só é possível porque existem tecnologias que possibilitam estabelecer um processo de comunicação mesmo quando os alunos e professores encontram-se fisicamente diante possível das graças da tecnologia da comunicação, tais livros, telefones, rádio, televisão e redes de computadores. Admite a possibilidade de haver um empobrecimento da informação introduzida pela tecnologia das comunicações. Os ruídos previstos pela TMC, que tal argumento tem sido usados em detrimento da distância, chamada a atenção para o fato que o ser humano contribui ao significado da informação que lhe chega aos sentidos, o que propõe por terra tal alegação. Conclui Pimentel e Andrade. Mesmo vídeo da qualidade ruim será a grande validade de seu conteúdo deste vídeo e for significativo para o aprendiz. Ou seja, esse empobrecimento não invalida o processo de ensino e aprendizagem. A utilização da teoria da informação, como os autores os designam, servir de parâmetro para classificar os sistemas educacionais em função do tempo de comunicação presencial e a distância da função do tipo de comunicação estabelecida entre os professores e alunos. O uso da TMC, da tecnologia matemática da comunicação, não foi, entretanto, considerado adequado por alguns campos e por alguns autores, como a cartografia. Estas não adequação, segundo Fisch. A função, no que se diz em meio da comunicação, é um objeto da cartografia, não ocorre na perda da informação, mas pelo contrário, esses sistemas, durante a leitura da observação, são sujeitos de impressões e mesmo se relacionamentos que não foram mais conscientes. Por outro lado, Boschok enxerga uma relação da TMC com a cartografia na fase de projetos cartográficos. No momento em que se faz necessário averiguar a eficiência da comunicação e a representação cuja produção é um fruto de um trabalho interativo. Considerando os conceitos shanolianos da entropia apropriada para aplicações de níveis sistemáticos da comunicação cartográfica, que desenvolveu uma tese baseada na TMC dos aspectos importantes da teoria aplicados à cartografia são a determinação da função expressa da similaridade observável ou presente dos dados de determinação dos valores, do parâmetro para a função da similaridade que representa pela avaliação de um conjunto de dados cartográficos, segundo o ponto de vista a expressão de algumas condições de critério cartográfico para a comunicação de dados. Em uma outra direção, propondo a aproximação dos aspectos conceituais presentes da teoria matemática da comunicação e a comunicação social, Pellegrini descreve um artigo sobre o objeto de reduzir. A
a formalização matemática em favor de uma explanação verbal que esclarece sem corromper os fenômenos, centrando-se os conceitos mais relevantes para a comunicação social, além de uma aproximação do pesquisador com a comunicação social, geralmente oriundos da humanidade de tão fundamental obra para a compreensão do momento presente. Por se dizer inserido em um mundo que vive em uma transmissão tecnológica, a revolução digital em uma sociedade cognominidade da sociedade da informação em rede, considerada que é inegável que a base dessas transformações e dessa transmissão está em crescente mudança das tecnologias analógicas de comunicação e no armazenamento de informação para tecnologias digitais. Os fundamentos científicos de tal mudança foram estabelecidos em 1948 do livro de matemática do engenheiro americano Claude Sirachen, chamado de Teoria Matemática da Comunicação. Na perspectiva de Pellegrini, o livro de Shannon é um clássico das convergências das áreas informacionais e telecomunicações, pelo fato de se definir de conceitos e modelos ainda permanentes atuais, apesar de serem atravessados em décadas das tecnologias analógicas, e para ele permanecer em plena era digital. Com um guia de cientistas e engenheiros ao desenvolvimento de tecnologias de comunicação. Ao dar ênfase a alguns aspectos da teoria de Shanlonianas, destacadas na quantidade da informação em que tem uma relação direta ao desconhecimento em que elimina entre fenômenos da mensagem possíveis do aspecto que adotou o composição da sua mensagem a natureza estatística da entropia para o autor, que revela as grandes vantagens de se trabalhar com bytes. Desde quando o registro da transmissão da teoria residem os efeitos da distorção do ruído em função de sua entropia menor. O uso de dados-chave na palavra byte permanece até hoje a questão da capacidade do canal, do aspecto bastante importante da TMC, que pode ser comprovado para a necessidade de cada dia mais presente dos usuários da internet e pelo seu uso cotidiano da informação, que exigem mais e maior capacidade de canal, como demonstra. Pesquisas escolares não buscam mais apenas os textos escritos em fotos, procuram-se também em vídeos e sobre os temas desejados. E com as resoluções cada vez mais maiores, a comunicação pessoais já não se limitam ao e-mail, mas passam a fazer uso ao sistema de voz sobre IPI e sobre a web e as conferências. Mesmo no trânsito interno material sobre o nobre e-mails com piadas pornográficas também abandona sua forma verbal de escrita de mensagens estáticas em favor da audiovisual com alta definição. Ao tentar se aproximar da teoria da matemática da comunicação social, Pellegrini conclui que a obra de Scherer é tão vasta e tão presente no contexto tecnológico que se vive o auge da demanda da atualização da importância da história e deu uma ressignificação de sua participação da história da comunicação. Acrescenta que a obra de Scherer também conseguiu extrapolar os limites da especialização com a popularização do computador e as novas tecnologias da comunicação. As ideias de Scherer penetram no receptório do cidadão médio junto com os bens de consumo informalizados. Fechando as páginas. Trilhar um percurso da percepção da teoria matemática da comunicação
ou a teoria da informação, através da pluralidade de leituras e ponto de vista, deixou à mostra a experiência e a ressignificância dessa leitura perante as marcas das condições históricas nas quais foram produzidos e ficaram patentes na possibilidade presente das transformações e da atualização permanente das teorias dos meados que buscam dar conta com a realidade. Ficou patente também o eixo de mediador da permanência da atualização da TMC na pauta dos estudos da informação e na comunicação que está representado, sujeitos a leitores constituintes a campos de conhecimento juntos de condições históricas, políticas sociais, bem como pelas diferentes contribuições que os autores oferecem esses campos apresentados pelas várias formas de apropriação. Percebe-se também que a diversidade dos enfoques da leitura acabam a demonstrar as ferramentas de análise e teorias de cada momento e nelas projetam, deixando de descrever diferentes tendências interpretativas que cada época moldaram os julgamentos e a apropriação da teoria de Sheloniana, a mercê que cai por vezes nas leituras, na unilateralidade, ressaltando os aspectos positivos e por outras vezes os aspectos negativos que buscam uma compreensão mais aprofundada do objeto analisado e informatizado. A forma particular de exercer a competência da científica de Sharon e Elwer determinou a visão matematizada na informação que legaram numa homologia com o momento histórico que ele vivido e criaram uma teoria na busca de entender necessidades vitais na comunicação. Teorias que confundem até mesmo os dias atuais para tão fato seja melhor compreendido. Retornemos a Broussais, advoga que é necessária a compreensão de um determinado autor da teoria que elucide não só as ideias, como o universo intelectual no qual circula. Quanto aos mais principais básicos conceitos pela teoria matemática da comunicação, que rege o processo da comunicação, em descrição primária, um emissor, receptor e um canal, segundo os pesquisadores de Guilda Braga, uma conceituação tácita do que a informação implica no processo de comunicação, partindo por esses princípios que questiona. Existiria alguma informação que não passasse pelo processo da comunicação, uma vez que tal processo estabelece uma relação também por parte do processo a si mesmo? Haveria uma informação, ou melhor, uma noção de informação que rompesse tal triade e que se configurasse das formas totalmente distintas?